Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez, esse é o nosso Café com Coragem. Hoje, dia 13 de agosto de 2020, a alegria do Senhor é a nossa força e esse é o nosso Café com Coragem, que nasceu com o objetivo de aumentar a sua imunidade, fortalecer a sua imunização espiritual, física e emocional. E porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, nós estamos alegres. Então que a graça, a paz e a bondade de Jesus Cristo esteja sobre a tua vida nesta manhã gloriosa de quinta-feira que Ele separou para cada um de nós. Bom dia, irmã Maria, bom dia com muita alegria, sempre, alegria do Senhor na nossa força. 22 graus no Capão Redondo, então já está quentinho o tempo. Aqui em Tatuí nós estamos com 21 graus, a temperatura está esquentando e hoje vai ser mais um dia precioso, maravilhoso para cada um de nós. Isso, à medida que você for chegando aí, você vai colocando a temperatura da onde você está. A Ângela está nos informando, bom dia Ângela, que 14 graus mais uma vez lá em Santa Rosa, está uma garoa. Aqui em Tatuí nós diríamos chovendinho, uma garoa fininha ou uma chuva mesmo, depende como é que vai estar aí, né, Angela Meme? Tá chovendo mesmo ou é só aquela chuva fininha, aquela garoa igual é no estado de São Paulo? Mas independente, sempre um bom dia com muita alegria para todos nós. Semana temos estudado. Bom dia, irmã Maria, tudo tranquilo, tudo na bênção, família vai bem, todo mundo tranquilo em casa aí, que bom, tudo jóia. Estamos nessa série aí, série Jesus é minha casa, o Senhor é minha casa, aquilo que Ele está fazendo na nossa casa, no meio da nossa família, no meio de nós. Hoje tem uma palavra especialíssima, importantíssima, daquilo que o Senhor faz em uma casa ou através de uma casa. Chovendinho, então maravilha, tá chovendinho, aquela garoa bem fininha, então aqui em Tatuí, quando tá assim, fala que é chovendinho, caminhandinho, e aí toda sorte de inho. Então hoje nós vamos ver o que acontece ao ser enviado Pedro à casa de um homem chamado Cornélio, que está lá no livro de Atos, no capítulo de número 10. O que o Senhor faz naquela casa, e não somente naquela casa, o que o Senhor faz através da nossa vida na casa. Bom dia, Lili. 16 graus lá em Mauá, ABC Paulista, então 16 graus lá em Mauá. Não está tão quente, não está frio, mas também não está quente, né? Como nós estamos acostumados aqui com calor, já 16 graus, a turma já estaria de blusa. 16 graus lá no Rio Grande do Sul, lá onde perto de tudo começou na Ângela, deve ser bem tranquilo, né? Deve ser bem tranquilo. Deus tem sido bom demais para nós nessa semana, com todas essas lives, essas mensagens. E essa mensagem que é extraordinário, estava estudando bastante a respeito daquilo que o Senhor fez na casa de Cornélio, e eu tirei para nós algumas lições extraordinárias e espero que elas abençoem muito a sua vida e que Deus abençoe muito você e através da sua vida outras casas sejam abençoadas. Estava estudando nessa Bíblia aqui, ó, é a Bíblia do Guerreiro, é uma Bíblia que fala a respeito de batalha espiritual, crescimento, vale a pena e é bom a gente estudarmos. E estava vendo na Bíblia do Dr. John Stott, e são Bíblias de estudo que nós vamos tirando lições aí
para a nossa vida. Então eu quero junto com você, nesta manhã, nós estudarmos aqui John Stott, John Maxwell, e são bíblias de estudos das quais nós precisamos sempre debruçar, ler o que um está pensando, o que o outro está pensando e juntos aí dividir para nós esse pensamento. Então vamos naquilo que Deus tem para a nossa vida aqui nesta manhã. Bom dia, irmã Neuza. Como é que está Botucatu? Como é que estão as coisas? Isso, ouvindo aí, fazendo sonhos e projetos, né? Bom dia, Priscila, tudo bem? Tranquila? Janaína, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Susto vai passando, as coisas vão assentando, né? Graças a Deus. Temos recebido boas notícias a cada dia e essas boas notícias elas nos fortalecem para nós continuarmos intercedendo. Falamos da força da intercessão essa semana, né? Da força da oração, de um interceder pelo outro, daquilo que o Senhor fez através da intercessão. E muita gente fala assim, há poder na intercessão. Não, há poder naquele que nós oramos e há poder no intercessor, nas palavras do intercessor. Então há poder ali. E eu quero ler com vocês então Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. É um texto muito lindo, muito rico. Vai trazer para nós lições aqui extraordinárias aqui para a nossa vida. Atos 10, do versículo 1 até o versículo de número 8, quando diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia algumas esmolas, muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuídos de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um homem piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou eles para Jope. No dia seguinte, enquanto eles estavam indo a caminho, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6, a fim de orar. E quando Pedro estava orando, Pedro também vai ter uma visão. Meus queridos, nessa manhã preciosa do dia 13 de agosto de 2020, quero falar do Senhor na casa, ou da ação do Senhor e a casa de Cornélio. O capítulo 10 traz para a minha vida e traz para a sua vida lições que são lições importantíssimas, fundamentais para a nossa vida. São lições de grande acréscimo para todos nós. São lições enriquecedoras. Por quê? Porque nós vamos falar de, inicialmente, duas pessoas preciosas. Primeira pessoa preciosa foi a qual nós lemos aqui. O nome dele é Cornélio. Quem é Cornélio? Diz o texto, é um centurião da corte romana, ou seja, alguém de grande poder, alguém com autoridade. Diz o texto me apresentando a biografia de Cornélio, e nós apresentando a biografia de Cornélio, diz que ele era um homem piedoso
e temente a Deus. Agora, eu quero aqui abrir esse parênteses para dizer que o Evangelho está ainda iniciando e que este homem não conhece a Jesus e que, por ser romano, o histórico dele é de ser alguém idólatra, de alguém que conhecia outros deuses, mas não o Deus verdadeiro, mas diz que ele era uma pessoa temente a Deus. E diz o texto aqui que de contínuo ele dava esmola e de contínuo ele orava. E a hora que ele foi orar, diz aqui na hora nona, na hora que ele foi para interceder, então ele tem uma revelação de Deus. Só aqui já abre para nós aqui um grande leque. Deus está ouvindo o gemido das pessoas que não o conhecem e precisa de pessoas que conhecem a Deus para apresentar quem é Jesus. Nisso vai de encontro aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, dizendo que há uma grande expectativa, que há um gemido da sociedade, do sistema e do mundo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então eu quero que você pense aqui comigo. Alguém que não é temente a Deus, mas alguém que não é temente no sentido de conhecer, mas o texto diz que ele é temente a Deus, que ele dava esmola, que ele fazia contínua oração. Deus está ouvindo a oração dele. Seja onde ele estiver, Deus está ouvindo e prestando atenção na oração daquele rapaz. Ele não tem ainda uma religião. Ele não é um cristão formado. Mas está dizendo o texto aqui que era uma pessoa temente a Deus. E porque era temente a Deus, Deus envia um anjo lá para conversar com ele. E esse anjo vai trazer para ele uma revelação dizendo: olha, Cornélio, a tua oração e as tuas esmolas, ou seja, a tua oferta, chegaram como um memorial diante de Deus. As tuas orações e as tuas ofertas ou as tuas esmolas chegaram como um memorial diante de Deus. A oração eu sei que é falada. Agora eu não sabia também que a oferta também fala. E diz que chegou como um memorial diante de Deus. Você pode pensar já numa situação como essa? E o motivo pelo qual nosso adversário luta para que não ofertemos e para que não oremos. O anjo disse para Cornélio: Cornélio, as tuas orações e as tuas ofertas chegaram como um memorial, ou seja, com algo a ser lembrado, com algo a ser visto, com algo que ninguém vai esquecer. Foi isso que Deus falou para Cornélio. As tuas orações e as tuas esmolas fizeram toda a diferença, Cornélio. Então eu estou vindo aqui para dizer para você que chegaram diante de Deus. Estou falando, vai lá e busca Pedro. Manda buscar a Pedro. Ele então rapidamente chama 2 dos seus serviçais e mais um homem piedoso. Fala para eles, vai até tal lugar e tal, e lá vocês vão encontrar Pedro, traz eles aqui. E ele faz isso. Quando ele está fazendo isso, Deus está trabalhando também do outro lado. Pedro também que tem um paradigma. O que é um paradigma? É um pensamento de achar que Deus só trabalha de um jeito, que só trabalha de uma forma. Ou tem um pensamento já fechado da maneira como Deus trabalha. E, queridos, nós nunca vamos poder colocar Deus em uma caixa de fósforo, porque Ele vai trabalhar da maneira como Ele quer, da forma como Ele quer, do jeito como Ele quer, usando quem Ele quiser. Deus é Deus, Deus é extremamente soberano, Ele não depende de ninguém, Ele não depende de nada, nada. Então, enquanto Cornélio estava orando, ele traz uma revelação, Pedro também vai orar. E quando Pedro está orando, Pedro também tem uma outra visão. E Deus quer trabalhar na vida de Cornélio e Deus quer trabalhar também na vida do homem chamado Pedro. E Pedro está ali.
Pedro está ali. E ele tem uma visão também que descem animais impuros. E ele escuta uma voz dizendo: mata e come. E ele vai dizer: Senhor, de maneira nenhuma, desde a minha infância, nunca comi nada impuro. E o Senhor fala para ele: não tenha por impuro aquilo que eu purifiquei. Não tenha puro aquilo que eu purifiquei. Deus está querendo trabalhar na vida de Pedro porque Pedro é judeu. E apesar do Senhor falar para os seus discípulos que eles deveriam ir por todo mundo e pregar o evangelho para todo mundo, Pedro ainda tem o resquício do judaísmo. E o que é o resquício do pensamento do judaísmo na cabeça? De que o reino de Deus é somente para os judeus. De que somente os judeus têm a salvação, ou alcançariam a salvação. De que a salvação era para os judeus. E o Senhor queria quebrar aquele paradigma. Talvez no pensamento de Pedro, ele achava que somente eles poderiam fazer isso, e havia no pensamento de Pedro então uma dificuldade de ir até a casa de quem não era judeu. Deus precisava quebrar o paradigma e precisava mostrar para Pedro que a ordem da grande comissão precisava ser cumprida. Nos dois momentos, os dois estão orando. E no momento em que os dois estão orando, há uma revelação da parte de Deus. Agora, com mais uma lição que eu quero trazer para você aqui, meus queridos, para mim, para todos nós aqui, para você que vai estar assistindo mais à tarde ou à noite. Queridos, a hora que Cornélio foi orar, Deus trouxe uma revelação. A hora que Pedro foi orar, Deus trouxe uma revelação. Logo nesse período de pandemia, eu também tenho entendido que Deus quer se revelar a nós. E em qual momento será que Deus pode se revelar a nós? No momento da oração, no momento de intercessão, no momento em que nós vamos orar, no momento em que você for orar, no momento em que você for orar. E eu quero desafiar você nesta manhã aqui para um passo a mais de um relacionamento com Deus, de você separar um momentinho de oração e vai lá e ora. Interceda por tudo que você tem que interceder, faça atuações de graça, agradecendo a Deus pela tua grandeza, pela bondade dele, pelo imenso amor. Leia, se quiser ler um salmo, leia um salmo. E depois que você fizer tudo, para. E fique ali 5, 10 minutos, esperando para ver o que Deus está querendo falar com você. Deus ainda fala. Deus ainda quer trazer revelação. Deus não traz revelação apenas para os grandes líderes. Deus está trazendo uma revelação para Cornélio. Quem é Cornélio? É um grande líder dele? Não, não é. Deus está trazendo a revelação para Pedro. Pedro é o líder? É, sim, Pedro é, mas Cornélio não é. Deus está na sintonia para que haja um casamento de visão. E para que Deus pudesse usar a vida de Pedro, ele precisava quebrar esse paradigma de Pedro para dizer: Pedro, aqueles que são romanos, aqueles que são gregos, aqueles que são brasileiros, aqueles que são peruanos, aqueles que são argentinos, aqueles que são americanos, Pedro, aqueles que são coreanos precisam ouvir o evangelho. Você está achando que eles são impuros. Porque eu não sei se você sabe, até hoje, para o judeu, quando chega perto da sexta-feira, quinta-feira, ou quando chega perto da Páscoa deles e tal, eles não podem tocar em nada, em ninguém, mal eles te cumprimentam, porque para eles nós somos o resto de tudo. Então, seja, para aqueles que são gentios, que não conhecem Jesus, eles acham que nós somos aí o restante, porque é um pensamento. E para Pedro, era muito firme esse pensamento em Pedro. Por isso que ele tinha uma resistência de ir. E depois, então, eles chegam lá, 2 homens, batem lá na porta. E quando Pedro está orando, Deus fala para Pedro, fala assim: Pedro, estão vindo aí 2 homens. Deus fala claramente com Pedro, porque senão, queridos, ele não iria. Por causa do seu paradigma, do seu pensamento de achar que Deus trabalha de uma mesma maneira ou de uma única forma. Quando Pedro estava na oração, um anjo chega para Pedro e fala assim: Pedro, é o seguinte, estão 2 homens aí, foram enviados por alguém
eu estou nesse negócio e eu quero que você acompanhe eles. Pedro desce, conversa com aqueles homens. E então, por causa da obediência naquilo que Deus falou, Pedro vai junto com eles. Em cada nova obediência, sempre haverá uma revelação de Deus. E cada revelação de Deus vem para me levar a uma obediência. Passos e projetos para quem quer um crescimento espiritual. A vida cristã não é só aquilo. A vida cristã ela é muito mais ampla. A vida cristã ela é muito maior, muito mais linda. Por isso, então, Pedro toma uma decisão, Pedro toma um posicionamento. E aqui eu enxergo pelo menos 3 coisas que acontecem de uma maneira sobrenatural na vida de Cornélio, na família de Cornélio, e sobrenatural também na vida de Pedro, porque Pedro, a partir de agora, vai ter uma visão muito mais ampla. Então, desde já, eu quero aqui profetizar na tua vida que esta manhã é uma manhã que o Senhor fez e separou a minha vida, a sua vida para estar aí, porque Ele quer ampliar a tua visão. Ele quer ampliar o teu horizonte e sem medo nenhum de errar. Eu quero profetizar sobre a tua vida, porque o Senhor quer trazer uma revelação extraordinária para você, para que haja um crescimento na tua vida. É, você mesmo, porque talvez como Pedro você está achando que Deus usa o pastor, ou o diácono, ou só o presbítero, ou só os profetas. Não, isso é um paradigma, mas eu estou dizendo para você que Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você. Deus quer falar com você. Deus quer compartilhar diretamente com você. Ele quer que você chegue perto dele. Quero quebrar um paradigma na tua vida dizendo que você tem valor. O Espírito Santo se move em você, o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo tem ciúmes de você, o Espírito Santo está apaixonado por você e Ele quer se revelar a você para que você melhore. Da mesma maneira como Ele se revelou a Cornélio e se revelou a Pedro, Ele quer se revelar a cada um de nós de uma maneira única e clara, com um único objetivo, que haja um crescimento na nossa vida, que haja um crescimento na nossa história e na nossa jornada. Então recebe já essa palavra no teu espírito, recebe essa palavra sobre a tua vida, que essa palavra de graça já alcance o teu coração e alcance a tua alma. Deus está formando os seus intercessores, Deus está levantando os seus profetas. Nesse tempo pós-pandemia, Deus está te chamando para este momento extraordinário da história da igreja e esse mover sobrenatural. Então 3 ou 4 coisas sobrenaturais que acontecem aqui nesta passagem. Primeiro, há uma revelação sobrenatural para Pedro. E eu aprendi que Deus ampliou os horizontes de Pedro e ajudou ele a sair da caixinha. E Deus o conduziu a uma nova convicção de que o evangelho era para todo mundo, independente de raça, cor, credo. Deus tinha algo a fazer na vida de Pedro. Então vem uma revelação sobrenatural. Segundo, vem também um convite sobrenatural. Deus convida a Cornélio e a sua família a um convite sobrenatural. É um convite. E é um convite a Pedro para ir e é um convite a Cornélio para aceitar. Ele traz um convite para Pedro. Vai lá, Pedro. Entrega um convite para eles e diga que há algo extraordinário da minha parte para a vida deles também. E Pedro, sem medo nenhum de errar, vai na sua caminhada. Então, revelação é sobrenatural, o convite é sobrenatural, porque o coração de Pedro agora seria movido de compaixão por aqueles que não eram judeus também.
ele teria que alcançar também os gentios. E terceiro, a confirmação também teria que ser sobrenatural. Deus confirmou esta visão ampliada com Cornélio, porque Cornélio foi receptivo à visão, ele não teve resistência nenhuma. A hora que ele recebeu a visão, rapidamente ele obedeceu. Pedro recebeu a revelação, rapidamente também ele recebeu e rapidamente também obedeceu a visão, partindo e indo, e tudo isso levou os dois a um compromisso, porque as revelações vêm para nos trazer aqui um grande compromisso. E o que acontece quando Pedro assume um compromisso? E o que acontece quando Cornélio assume um compromisso? Convite sobrenatural, a revelação sobrenatural, uma confirmação sobrenatural. Pedro então vai e parte com eles para a casa de Cornélio. Quando chega lá na casa de Cornélio, Cornélio convida toda a sua família. Cornélio convida toda a sua casa. Cornélio convida todo mundo. Cornélio vem diante de Pedro, se prostra e Pedro fala assim, se levanta. Eu sou homem igual a vocês, eu vim aqui porque ele falou para mim vir, eu sou homem igual a vocês e tal. Cornélio faz ele entrar e quando Pedro chega lá, todo mundo está reunido ali, aquela casa está cheia e Pedro olha para aquilo e fala, meu Deus, o que ele vai fazer aqui? E então Cornélio conversa com Pedro e explica tudo isso. E Pedro começa a falar assim, olha, versículo de número 34. Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Queridos, eu vou repetir o texto de Pedro aqui. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Percebe? Tem pessoas que estão orando e gemendo neste momento, precisando de socorro. Se tiver aí do outro lado, e desse lado aqui também, mas se tiver desse lado, Pedros ouvindo essa mensagem, o Espírito Santo vai testificar no teu coração e vai testificar no coração de alguém que está nessa hora gemendo, precisando de socorro, precisando de ajuda, que vai vir um socorro para essa pessoa. Pedro então diz, eu reconheço, mudou o pensamento. Eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. E ele então começa a conversar com aquele povo reunido ali naquele lugar. E ele começa a falar daquilo que ele conhecia. Olha, Jesus que veio e tal e coisa, e começou a conversar com eles e compartilhar a ideia. E quando chega no versículo 40, ele diz assim, ó, e este Jesus, versículo 39, e este Jesus ele foi colocado no madeiro, pregaram ele no madeiro, e versículo 40 fala assim, a este Jesus, Deus ressuscitou ele dos mortos no terceiro dia, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, nós o que comemos e bebemos justamente com ele. E nos mandou pregar o evangelho e nos constituiu para sermos ministros e juízes. E ele foi ministro de juízes dos vivos e dos mortos. Então, Pedro está falando isso, dizendo, e todos os profetas conferem com tudo isso que eu estou dizendo aqui. E quando ele está dizendo aí, chega no versículo 44 ao 48, queridos, acontece aquilo que não cabia a Pedro fazer. Não era a função de Pedro. Pedro, quando está falando ali, o Espírito Santo desce naquela casa e faz aquilo que ninguém pensa, que ninguém sonha, que ninguém imagina. Ele vai e o Espírito Santo vai, batiza todos. Ainda Pedro falava,
estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que estavam ouvindo a palavra. Ei, percebe? Porque nós temos hoje os nossos paradigmas. Quais são os nossos paradigmas? Que a pessoa batiza com água e depois ela recebe o dom do Espírito Santo. E aqui nós colocamos a ordem: batismo, batismo nas águas, ceia, batismo no Espírito Santo. Deus não coloca ordem nenhuma, ele vem aqui e batiza todos no Espírito Santo. Quebrou o paradigma. Pedro fica assim: uau, o que está acontecendo aqui? Eu achei que tinha uma ordem, eu achei que tinha uma forma, eu achei que tinha um jeito. Nossa, eles nem foram preparados para o batismo, nem participaram da classe de catecúmenos, nem participaram da classe de novos convertidos. Eles nem participaram de nada disso e o Espírito Santo desceu sobre todos eles ali neste momento. Queridos, será que tinha gente aqui que bebia ainda quando o Espírito Santo desceu sobre eles? Será que tinha gente aqui que estava com a vida errada quando o Espírito Santo desceu sobre a vida deles? Ou será que todos eles estavam certinhos? Não sei. Eu não vou acreditar que todos estavam certinhos. Cornélio, eu vi que era temente, que dava esmola e tal. Mas esses outros aqui? E diz o texto que eles então começaram a glorificar a Deus, engrandecendo a Deus. E Pedro, com seus amigos, ficaram observando tudo aquilo. E Pedro perguntou: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que eles fossem batizados em nome de Jesus. Então, queridos, aqui a grande questão para mim é essa. Eles são romanos. Eles não são judeus. Eles são gentios. E o Espírito Santo mergulha sobre eles. Percebe que nós temos nossos paradigmas. E Deus não está preso aos nossos pensamentos e paradigmas, pelo contrário. Ele quer ampliar também a nossa percepção, porque a gente acha que são 3 passos para o sucesso, 7 passos para uma caminhada, uma jornada de felicidade, ou 12 passos para alcançar determinada coisa. E quando a gente vem aqui, Deus vira tudo de ponta cabeça e muda completamente a história e a jornada. Quando eu olho para um negócio desse, eu vejo uma soberania e um governo extraordinário da parte de Deus. Quem é que pode tomar a ceia? Quem é que pode descer as águas do batismo? Quem é que vai receber o batismo no Espírito Santo? Nós queremos colocar regras onde Deus não colocou regras. Eu não estou chamando a revelia. Não estou chamando a revelia, estou falando de nós colocarmos normas. Às vezes nós queremos colocar normas até para Deus, quando na verdade Deus não colocou normas nem regras para nada, para nada. Nós colocamos diretrizes, e é bom que tenha diretrizes, só que nós não podemos fechar as diretrizes, nós não podemos fechar Deus dentro dessas diretrizes e dizer: Senhor, o Senhor só trabalha se tiver 3 dias de jejum. O Senhor só trabalha 3 dias de oração. E eu quero dizer que tudo isso que é muito importante. A oração é importante, o jejum é importante, a leitura é importante. Eu não estou dizendo que não é importante. Eu estou dizendo que o texto está me falando que o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que estavam ali na casa de Cornélio. E eu duvido que a vida deles estava certinha. Da mesma maneira, querido, da mesma maneira de todos aqueles 3.000 almas que foram batizadas através de Pedro, na primeira chamada, na primeira conversão. Você quer me dizer que tinha 3.000 pessoas lá que estava todo mundo certinho? Você quer me dizer lá que todo mundo estava certinho ali? A vida correta? Ou foi feita uma ficha para saber como estava a vida de cada um, para ver se estava tudo bem ou não? Porque nós colocamos regras, e eu vou citar para você uma regra, algo. Dos primeiros missionários que foram enviados para o campo. Teologia,
formação, tinha sua sistemática da igreja, naquilo que a igreja oferecia para ele. Não vou falar o nome dele porque ele não tem culpa, é a formação que ele tinha antes. Ele foi enviado para um campo missionário. E o campo missionário é dito para nós que a pessoa só pode batizar se ele estiver casado, certinho, tal coisa. Ele vai para o campo e ele vai trabalhar no campo muçulmano. E ele começa a fazer um trabalho com as crianças, e as crianças começam a se converter, participar do trabalho dele e tudo. E quando ele está lá fazendo o seu trabalho, nas suas atividades, as crianças se convertem. E ele começa a fazer um trabalho com as crianças, e depois que ele faz o trabalho com as crianças, eles fazem um trabalho para que os pais possam participar junto. É a mesma estratégia que muitas vezes usamos aqui nas nossas igrejas. E então, um pai com as suas 4 esposas, por ser muçulmano, ele podia até ter 4 esposas, dependendo da sua posse, ele vai e assiste a mensagem do missionário. E quando ele ouve a mensagem do missionário, o coração dele arde. E ele aceita Jesus. E ele chega para o missionário e fala assim: eu quero ser batizado. Não quer ser batizado? Quero. Tal. E aqui tá minhas esposas, elas vão ser batizadas também, porque lá a lei é patriarcal. O homem toma a decisão e todo mundo vai junto. Os filhos, todo mundo. O patriarca da casa toma a decisão, vai todo mundo. O missionário olha para ele e fala assim: você não pode ser batizado. Ele falou: por quê? Porque você tem 4 mulheres e só pode ter uma. E ele então, tá bom, vai embora. E participa. Outro dia ele chega para o pastor novamente, para o missionário, e fala assim: eu quero ser batizado. E o missionário fala assim: você não pode, você tem 4 mulheres. Mas eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, eu quero ir para o céu. Tá, mas você não pode ser batizado, você tem 4 mulheres. E aquele rapaz volta. Depois de uns 20, 30 dias ele volta novamente e fala assim: eu quero ser batizado. E o missionário fala para ele: você não pode, você tem 4. Ele falou: não tenho mais, eu só tenho uma agora. E aí o missionário olha e fala: ah, é? Você separou as outras, mandou embora? Ele falou assim: não, matei as outras. Agora eu posso. E então acontece esse fato. E o missionário fica pensativo para saber. Porque a cultura que ele tinha era uma, e a cultura do missionário outra, e a formação acadêmica do missionário é outra. E depois então foi trabalhado os outros missionários para fazer o quê? Se a pessoa se converteu, ele tem 3 mulheres, 4 mulheres, batiza as 3 e as 4 mulheres, dentro da cultura dele. Só que trabalha os filhos e a geração futura para uma mentalidade cristã, para que cada uma tenha uma mulher. Foram erros que foram cometidos ao longo de uma jornada. Erros que foram depois reparados e acertados, porque tínhamos um paradigma, tínhamos um pensamento. Mas a partir desse evangelho que vem, transforma, liberta, e que precisa alcançar as outras culturas, alcançar muçulmanos que vão ter 3, 4 mulheres, que vão ter 2, enfim, alcançar essas culturas para que esse evangelho transforme aquela cultura. Mas a gente não pode colocar um julgo. Foi justamente isso que aconteceu aqui na casa de Cornélio. Eles estavam reunidos ali. Tenho certeza que nem todos numa vida extremamente correta, mas o fato é que Deus fez algo sobrenatural na vida deles. E quando Pedro traz uma palavra: alguém vai rejeitar o batismo? Vão dizer: de jeito nenhum, de jeito nenhum. E ao falar de jeito nenhum, todos eles desceram as águas do batismo. Eu creio que Pedro deve ter ficado com eles. E diz o texto aqui, ordenou que fossem batizados, e eles pediram que permanecesse com ele alguns dias, então a fim de fazer um discipulado. Eu posso ter o meu pensamento, mas eu não posso colocar Deus em uma caixinha de fósforo e dizer que Deus trabalha assim, assim, assim. Nesse tempo de pandemia, somos testemunhas. Deus está alcançando pessoas, trazendo revelações a pessoas, para que essas pessoas possam olhar para a sua família
e ser instrumentos do Senhor na vida delas, no meio dessa família. Deus está se revelando, o Espírito Santo está se revelando a pessoas que não têm a mesma fé que a gente ainda, mas que precisam conhecer a história que realmente transforma, que cura, que liberta e que muda o seu tempo. Não trago rebelião de doutrina nenhuma, mas estou dizendo que nós não podemos colocar Deus numa caixinha. Aliás, Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 3, que o Espírito Santo, o vento, sopra aonde quer e ouve-se a sua voz, e não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim todo é aquele que é nascido do Espírito. Eu vou prestar atenção em tudo aquilo que Deus está fazendo, enxergando e observando. Porque o Espírito Santo é livre. O Espírito Santo foi livre à casa de Cornélio, na vida de Pedro, quebrou os paradigmas com o objetivo de trazer salvação. De trazer salvação na vida das pessoas. Trazer salvação na vida dos amigos. Tem um rapaz aqui, que sempre assiste nossa live mais tarde. O nome dele é Fernando. Fernandão, forte abraço. A esposa do Fernandão, quando eu cheguei aqui em Tatuí, ela estava na nossa igreja. E eles não eram casados, eles moravam juntos já há um bom tempo, mas eles não eram casados. E ela falou: pastor, eu aceitei Jesus como Salvador e eu quero me batizar. Só que eu sou amaziada. Eu falei: você aceitou Jesus como Salvador? Sim. Porque eu ensino que a salvação é individual. Você acredita nisso? Acredita. Você sabe que você precisa regularizar a sua situação? Ela falou: sim, eu sei. E fizemos o batismo da esposa dele, da Mal. Fizemos o batismo dela. Ela era líder e trabalhava com as crianças. E efetivamos ela na liderança daquele trabalho. Ainda que o sistema diria que não, porque a pessoa era amaziada. Mas ela trabalhou com as crianças. E nos ajudando. O Fernando foi lá para ver o batismo dela, o dia do batismo. O Fernando ia lá quando tinha algumas apresentações das filhas, mas ele nunca tomou uma decisão. Mas um dia ele tomou uma decisão. Ela me chamou na casa dele, eu fui na casa dele. Ele entregou a vida para Jesus na minha frente ali, nós oramos juntos, ele ajoelhado na casa dele, nós oramos juntos ali. O Espírito Santo convenceu o Fernandão. O Fernandão desceu as águas do batismo. Depois eu fiz o casamento deles. Depois eles foram ordenados juntos para serem diáconos da casa, diáconos da igreja. Deus fez algo extraordinário, porque ele não está preso numa caixinha. Talvez se eu tivesse resistência de não batizar a Maricéia antes. Ah, não, depois que você casar, depois que vocês regularizarem a situação, vocês vão ser batizados. Dentro de um sistema que a gente tinha. Será que isso aconteceria? Será que haveria um mover de Deus em tudo aquilo? Sabe por quê, queridos? Deus vai olhar sempre a motivação, a disposição do coração e a interesse. Então não vamos colocar Deus numa caixinha de fósforo. Deus quer trazer revelações diferentes de como você precisa trabalhar com cada um. Nesta manhã, eu sei que Deus quer ampliar a tua percepção e a tua visão. Não vamos colocar legalismo aonde Deus não colocou. Não vamos colocar barreiras aonde Deus não colocou. Vamos ampliar nossa visão. Não estou falando de anarquia, não estou falando de bagunça, eu estou falando de olhar cada caso e buscar em Deus uma direção para cada situação. Porque o Deus de paz vai colocar paz no nosso coração para que o nome dele seja glorificado. Pedro venceu seu paradigma, foi à casa de Cornélio. Ali Deus quebrou mais ainda o paradigma dele quando é destruído toda aquela visão de Pedro. Toda a família foi batizada em nome de Jesus. Todos eles foram salvos. Deus quebrou o paradigma para a salvação de toda a família. Sabe por quê? Porque Deus é fiel.
a bondade, a graça e a misericórdia do Senhor está liberada sobre a igreja para esse tempo dessa igreja pós-pandemia. Então, que a graça do Senhor possa invadir a sua vida, que a graça do Senhor possa invadir a sua alma, e não vamos rejeitar aqueles pelo qual Jesus morreu por eles também, que são como nós, pessoas comuns, que têm as suas falhas, que têm os seus erros, mas que têm um valor gigantesco para Deus, como Cornélio tinha, como a família de Cornélio tinha. Vamos olhar para essas pessoas com muito amor, recebê-las na igreja com um grande abraço, recebê-las na igreja com muito carinho, recebê-las na igreja e acreditando que Deus tem sempre algo extraordinário. Vamos deixar o vento soprar. O Senhor quer fazer coisas novas. Como ele disse através do profeta, eis que faço coisas novas. Vocês não viram? Não estão entendendo? Não estão enxergando? E eu estou fazendo coisas novas. Que o Senhor nos abençoe a ter um olhar de Jesus. Que o Senhor nos abençoe a ter uma visão de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê força, queridos, para enxergar como Jesus enxerga e a ter a batida do coração dele, como ter a batida do nosso coração como é a batida do coração do Senhor por cada um de nós. Porque nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de pessoas. E graças a Deus, ele não está preso em uma caixinha de fósforo. Não existem espaços para a felicidade. Existe um Deus que nos conduz em triunfo e nos conduz à fidelidade. Que a lição do Senhor na casa de Cornélio possa ampliar os nossos horizontes, quebrar os nossos paradigmas, romper as nossas barreiras e a receber a todos, porque Deus é fiel para trabalhar na vida de todos. E Ele é poderoso para mudar a história de todos. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe demais essa palavra ao teu coração. Olhe para cada pessoa como sendo única que o Senhor alcançou. E que em nome de Jesus Cristo esse olhar seja marcado com amor para um novo tempo e para um novo momento. Amém, meus queridos irmãos? Que essa palavra tenha te abençoado demais. Que essa palavra tenha te fortalecido demais, que essa palavra tenha ampliado os teus horizontes. Qualquer dúvida sempre, estamos aí sempre para tirar qualquer dúvida. Estamos aí sempre para esclarecer para você. Mas Atos capítulo 10 traz para nós uma lição extraordinária de um Jesus a caminho da casa, de um Senhor trabalhando na casa de um centurião chamado Cornélio. Deus abençoe a sua vida. Beijo no teu coração. Em todo tempo e em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas com ele também nos dará todas as coisas. A ele seja a honra, a ele seja a glória, a ele seja o louvor e a ele seja a salvação por toda a eternidade e pelos séculos dos séculos e para todos sempre. Deus é fiel e vai continuar sendo sempre fiel, experimentando a cada dia uma bondade sobrenatural do Senhor para cada um de nós. Que Ele te fortaleça como um bom cristão. Olha, vai orar hoje, para lá. Tem um momento de oração, para lá, 5, 10 minutinhos. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo te ministrar. Deixa ele compartilhar com você. Não coloque resistência. Deixa os teus ouvidos atentos. Se não acontecer nada hoje, faça o mesmo amanhã. Mas uma coisa é certa. Ele vai falar com você. Ele vai falar com cada um de nós. Deus abençoe a sua vida. Um ótimo dia. Amanhã nós estaremos aqui com mais um Café e com Coragem, para marcar o nosso tempo e o nosso momento e nos conduzir em triunfo e em vitória, tudo para a glória do nome dele. Deus abençoe, beijo no teu coração, que ele te fortaleça muito durante todo esse dia, um dia de vitória, um dia de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tchau, tchau.